Bem, como eu havia dito, né? Sobram, mesmo tendo três aqui nessa casa, eu posso formar um número maior que 34 mil com 4, 5 ou 6 nessa segunda casa, ok? Já que ele não pode se repetir e qualquer algarismo que eu uso, eu consigo, mesmo tendo 3 nessa casa e 4 nessa, um número maior do que o número que ele quer, que é 34 mil. Então, vamos ter uma opção, porque toda vez que eu fixo um algarismo numa posição, ele é 1, tenho que colocar um. Três opções aqui, então desses 6 algarismos disponíveis, sobram 4 para essa casa, 3 para essa e 2 para essa. Então, são ao todo aqui, né, 360 possibilidades, né, nessa situação, mais fixando 3 aqui, mais 72 possibilidades, que dá ao todo 432, ok? Vamos para a questão 5 agora. A questão 5, né, você pula, eu estou pegando a questão 4, fica a questão 5 para a gente resolver. Você resolve a 4. A 5 é uma questão do Enem 2017. Ele diz o seguinte: que uma empresa construirá uma página na internet e espera atrair um público de aproximadamente 1 milhão de clientes. Para acessar essa página, será necessário uma senha com formato a ser definido pela empresa. Existem 5 opções de formato oferecidas pelo programador, descritas no quadro, em que L e D representam respectivamente a letra maiúscula e o dígito, ok? Aqui o enunciado, aí a tabela com as 5 opções de senha. Bem, aí de posse da questão do enunciado, você vai fazer aqui comigo o seguinte, vamos lá. Ele disse que as letras, né, como a gente sabe, são 26 no nosso alfabeto, e 10 os dígitos. Então, com 26 letras e 10 dígitos, né, 10 algarismos, a empresa quer escolher uma opção de formato cujo número de senhas distintas possíveis seja superior ao número esperado de clientes, né? Quanto é que se espera de clientes? 1 milhão. Então, tem que ser mais do que 1 milhão. Mas que esse número não seja superior ao dobro do número esperado para o cliente. Ou seja, ele quer mais que 1 milhão, porém menos que o dobro, ou seja, menos que 2 milhões. Para isso, vamos fazer o seguinte: vamos fazer a conta em cima de cada um dessas opções de senha aqui, ó, que está na tela, tá vendo? A1, A2, A3, A4 e A5. Certo? Vamos fazer uma conta bem rápida. E é o seguinte: A1, ela tem uma letra e 5 dígitos, ou seja, ela é formada por 26 vezes 10 à quinta. Então dá um total, a conta não é muito difícil, de 2 milhões e 600, portanto ele excede os 2 milhões de limite superior. Já na segunda opção, é uma senha que só tem dígito, então 6 dígitos. 6 dígitos dá uma opção de 1 milhão de senhas. Ela precisa ser maior que 1 milhão. 1 milhão é justamente o que ele pretende ter de clientes, então é insuficiente, certo? A terceira, ela tem duas letras e 4 dígitos, né? 4 algarismos. Então, fica 26 ao quadrado vezes 10 a quarta. Como é que a gente faz uma conta dessa rápida? A gente está desconfiando que ela é muito superior aos 2 milhões, então o que, é que a gente faz? A gente sabe que ele é maior que 20 ao quadrado, né? 26 ao quadrado é maior que 20 ao quadrado. Então, toda essa expressão aqui, ó, 26 ao quadrado vezes 10 à quarta, ela é maior do que 20 ao quadrado vezes 10 à quarta. Que é, muito facilmente, é difícil fazer a conta, dá 4 milhões, que excede os 2 milhões de limite que ele impôs, né? Que ele impôs no problema dele, ok? Bem, na sequência temos o 4, que são a 4 opções de senha, que são 5 dígitos. 5 dígitos dá 100 mil senhas, é muito, muito, muito suficiente. E por exclusão tem que ser a quinta, que é a letra E, né? Então você não precisa fazer a conta. Tem questões que se resolvem mesmo
vendo as opções, né? Então, por exclusão é essa aí. Mas se você fizer a conta, vai achar 1.757.600 senhas. Então, essa é a opção correta, né? É a quinta opção de senha que dá a resposta à letra E da questão. Ok? Vamos agora à sétima questão, né? Na sétima questão, o que é que nós temos? Vamos ao enunciado, eu pulo aqui a sexta, né? Vamos pular a sexta questão, vocês fazem em casa, vamos para a sétima. É uma questão da UFC, né? UFSPA, né? Universidade Federal, não sei, é o UFCSPA, né? Do Rio Grande do Sul. 2006, né? Ele diz assim: a figura abaixo pode ser colorida em diferentes maneiras, usando-se pelo menos duas de 4 cores disponíveis. Ou seja, se você tem 4 cores, você tem que usar no mínimo duas. Então você pode usar duas, você pode usar 3, ou pode usar os 4, já que tem 4 lugares, 4 espaços no desenho, tá vendo? Pra gente colorir, ok? Não pode usar uma, mas 2, 3 e 4 pode usar. Então, sabendo-se que duas faixas consecutivas não podem ter cores iguais, o número de modos de colorir é igual da figura E. Bem, essa questão é um pouco mais trabalhosa, né, mas dá para a gente resolver. Então, a gente divide, né, dentro daquele princípio, né, de somar, separar as quantidades, depois somar. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer o estudo com 2 cores, depois com 3 cores e por último com 4 cores. Com 4 cores. Então aqui com 2 cores, o que é que a gente tem? A gente tem de 4, vai escolher 2. Então isso tanto faz que seja, por exemplo, verde e amarelo, ou amarelo e verde. Então a ordem com que você vai pegar essas cores não interessa. Então é um problema de combinação. Lembrando que quando você tem que arranjar N elementos em P posições, em que a ordem não importa, né? N elementos distintos em P posições, em que a ordem não importa, você está com um problema de combinação, ok? Então, você tem que fazer a combinação dos 4 elementos 2 a 2, nós já vimos a aula de combinação, e, portanto, multiplicar por 2. Por que multiplicar por 2? Porque quando você escolhe uma cor, digamos que ela seja a cor C1, ok? Cor C1. A outra vai ser C2. Então, você pode ter C1, C2, C1, C2, ou C2, C1, C2, C1. Eu não posso ter uma mesma cor do lado da outra, ok? Então, por isso que tem 2 vezes, né? Pode ser essa situação, pode ser essa daqui. 2 vezes, combinação de 4, 2 a 2. A outra opção é se ter 3 cores, considerar 3 cores. Aí é um pouquinho mais trabalhoso entender, mas vamos lá. Dá para entender também. Aqui, agora como são 3 cores, nós vamos selecionar das 4, 3, né? Então, digamos, vamos fazer, portanto, uma combinação de 4, 3 a 3. As 3 cores podem estar aqui ou podem estar aqui, ó, desse jeito, certo? Se elas estiverem assim, se elas estiverem desse jeito aqui, o último espaço vai ser para repetir uma das cores, que não pode ser essa. Então, eu tenho 2 opções para pintar esse espaço com as 3 cores, que é com ou a tinta, ou a cor C1 ou a cor C2. Então, são 2 opções para essa aqui. E nessa situação, eu tenho que colorir esse espaço que sobrou necessariamente com essa última cor, né? Não vai me servir nem C1 nem C2. Por que você diz, por que C2 não? Porque ele vai repetir um dos casos que está aqui. Então, são 2 opções para essa e uma para essa. Ou seja, eu tenho combinação de 4 tintas 3 a 3, certo? De 4 cores 3 a 3, vezes 3. E tem esse P3 aqui. O que é esse P3? É a permutação das 3 cores, porque eu posso ter C1, C2, C3, eu posso ter C1, C3, C2, eu posso ter C2, C1, C3, C2, C3, C1, posso ter C3, C1, C2, C3, C2,
C1, ok? Por isso que a permutação, elas permutam aqui livremente nessas três posições. Então, tem que ser combinação de 4, 3 a 3, vezes P3, vezes 3. E por último, você tem as quatro cores selecionadas, então você vai usar as 4 cores nas 4 posições, ou seja, você só tem uma possibilidade, você vai pegar tudo, ok? Bem, e o que é que vai diferenciar? A permutação delas nesses quadrinhos aqui, certo? Permutação de 4, portanto, é 4 fatorial. Então, fazendo-se a conta, o que é que a gente tem aí? A gente vai ter justamente isso aqui, que vai dar 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2, que vai dar esse 12. Essa conta aqui do meio, isso aqui vai dar 4. 3 fatorial, que é 6, e aquele 3 que a gente já tinha visto na página anterior. E 4 fatorial, que é 24. Então, somando tudo, 12 com 72 com 24, dá 108, que é a quantidade de possibilidades de se pintar esses 4 quadrinhos sem repetir cor, sem ficar a mesma cor lado a lado, pintando com 2 cores, 3 cores e 4 cores, certo? O nosso penúltimo exercício agora é PUC Rio Grande do Sul 2015, não é isso? Vamos lá, pulando o 8, você faz em casa, vamos fazer agora o 9. Um fotógrafo foi contratado para tirar fotos de uma família composta de pai, mãe e 4 filhos. Organizou as pessoas lado a lado e colocou os filhos entre os pais. Mantida essa configuração, o número de formas em que poderão ser posicionados para a foto é... Bem, se os filhos têm que ficar entre os pais, então aqui eu criei uma legendinha, né? P é pai, M é mãe, e F1, F2, F3, F4 são os filhos. Então, como os filhos têm que ficar entre os pais, você tem 2 possibilidades de posição dos pais. Ou o pai à esquerda e a mãe à direita, né, no extremo direito, ou o contrário, a mãe no extremo esquerdo e o pai no extremo direito, ok? Então, aqui no meio, vai ficar o filho 1, filho 2, filho 3, filho 4. O que vai distinguir uma posição da outra? É justamente a permutação dos 4. Então, como é que vai se resolver isso? Vamos ter aqui, justamente, 1, permutação dos 4 vezes 1, mais 1, permutação desse daqui, 1, permutação de 4 vezes 1. Então, isso aqui vai dar 2 vezes a permutação de 4, que é 2 vezes 4 fatorial, 2 vezes 24, que é 48. Então, a resposta é a letra E. Letra E. No exercício 9. O 10 a gente pula e vamos direto para o 11. O 11 diz o seguinte: um automóvel comporta 2 passageiros no banco da frente e 3 no banco de trás. Qualquer uma das 7 pessoas, né, tem um grupo de 7 pessoas, dentre elas Pedro, que tem 5 anos de idade e, portanto, não pode se sentar na parte da frente do carro. Pode ser escolhido para entrar no automóvel, né? Então, quantas formas a gente pode arranjar essas 7 pessoas, sendo que uma delas é o Pedro, que tem 5 anos de idade, que não pode ir na frente, ok? Então, ele quer saber de quantas maneiras distintas a gente pode lotar esse automóvel. Bem, um automóvel é assim, né? Aqui a parte da frente tem 2 espaços, 2 lugares, e a parte de trás tem 3, ok? Como tem 7 pessoas e uma delas não pode ir na frente, né? Então as possibilidades de se preencher a frente são 6 e 5, ok? Ele não faz nenhuma referência de quem vai dirigir, então você toma todo mundo como igual, ok? A única restrição é a criança ir à frente, então ela não pode sentar nesses 2 bancos. Por isso que, em vez de escrever 7, já que são 7 pessoas, escrevemos 6 e 5, ok? E aí sobram 5 pessoas para trás, ou seja, as 4 adultas e mais o Pedro, que aqui no fundo pode ir. Então, são de novo 5 possibilidades, 4 e 3. Então, isso aqui vai dar 30
vezes 20, vezes 3, que é 180, né? 30 vezes 20, vezes 3, 60, certo? 60 vezes 30, que dá 1.800. Então, um probleminha desse, você tem 1.800 opções de lotar esse carro com a restrição posta, que é a restrição da criança sentar-se à frente, ok? Beleza? Como sempre, né, devemos começar um problema como esse sempre pela restrição. Aí você ataca a restrição, resolve, depois faz normalmente o restante do problema. Beleza? E aí esse é o último exercício ímpar da nossa relação de exercícios. Finaliza esse vídeo agora, só para a semana que vem teremos vídeo, certo? Vocês vão fazer o quê? Refazer os exercícios, complementando o que eu não fiz, né, da apostila da DEPA, e fazer também os exercícios pares, ok? Os exercícios de fixação pares, ok? Até a próxima aula, um abração a todos.